Você já se perguntou por que alguns adoradores parecem entrar na presença de Deus com tanta facilidade, enquanto outros lutam por anos sem experimentar aquela intimidade profunda que sua alma anseia? Existe um segredo escondido nas palavras mais antigas da adoração registrada na história humana, um portal espiritual que foi preservado através de 3 milênios, e hoje vou revelar a você como arqueólogos, linguistas e estudiosos das Escrituras descobriram que este pequeno salmo de apenas 5 versículos contém o código completo para acessar a presença do Deus Altíssimo. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar para sempre a maneira como você se aproxima do trono da graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e nos seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Agora respire fundo, porque vamos mergulhar em descobertas que vão fazer seu coração arder como nunca antes. Este salmo, classificado pelos estudiosos como um salmo de Todá, palavra hebraica que significa sacrifício de gratidão, foi composto durante o período do Segundo Templo, aproximadamente entre os anos 500 e 400 a.C. Arqueólogos descobriram que este era um período de reconstrução nacional após o exílio babilônico, quando o povo judeu retornava para Jerusalém e precisava redescobrir sua identidade como nação escolhida por Deus. Imagine a cena. Famílias inteiras que haviam sido deportadas há décadas, cujos avós tinham visto o templo original ser destruído, agora caminhavam pelas mesmas estradas que seus ancestrais percorreram, aproximando-se das muralhas reconstruídas da Cidade Santa. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos saber que naquela época as pessoas não tinham acesso pessoal às Escrituras como nós temos hoje. A adoração era uma experiência coletiva, pública, ritualística. Historiadores explicam que os salmos eram cantados por levitas, treinados durante os sacrifícios diários no templo, e a população participava respondendo com expressões de louvor. O contexto cultural nos mostra que cada palavra tinha um peso específico, uma função litúrgica precisa que guiava os adoradores através de um processo espiritual sistemático. A primeira palavra do Salmo, celebrai, vem do hebraico hariu, que literalmente significa gritar, aclamar com força, fazer barulho jubiloso. Antropólogos culturais revelam que na antiga cultura do Oriente Próximo, especialmente entre os povos semitas, a expressão vocal da alegria não era opcional ou moderada. Era explosiva, era visceral, era todo o ser manifestando externamente uma realidade interna. Quando o salmista diz todas as terras, ele usa kol haaretz, uma expressão que aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento e que significa não apenas Israel, mas toda a humanidade, todas as nações, cada canto habitado do planeta conhecido. E aqui está algo fascinante que geólogos e arqueólogos descobriram. O Templo de Jerusalém foi construído no Monte Moriá, que fica aproximadamente 740 metros acima do nível do mar. Uma elevação estratégica que permitia que os sons da adoração fossem ouvidos a quilômetros de distância. Engenheiros acústicos modernos explicam que a arquitetura do templo, com seus átrios e pórticos, funcionava como uma câmara de ressonância natural, amplificando os cânticos dos levitas de maneira impressionante. Quando milhares de vozes gritavam em júbilo, o som literalmente ecoava pelos vales ao redor de Jerusalém. Mas observe a segunda parte do primeiro versículo. Servi ao Senhor. A palavra hebraica aqui é ivdu,
que vem da raiz avad, e aqui está a revelação que muda tudo. Avad significa simultaneamente servir, trabalhar e adorar. No pensamento hebraico antigo, não havia separação entre estas três realidades. Especialistas em linguística semítica explicam que para o judeu do primeiro e segundo templo, adoração não era um evento isolado no calendário religioso, era a essência de toda a existência. Você não ia ao templo para adorar e depois voltava para sua vida normal. Sua vida inteira era adoração expressa através do serviço a Deus e ao próximo. E note a especificação: com alegria. O termo hebraico simcha não se refere a uma emoção superficial ou passageira. Historiadores documentaram que simcha era um estado de ser, uma alegria profunda que transcendia circunstâncias externas. Para aquela sociedade, isso significava que você poderia estar passando por dificuldades reais, escassez de alimentos, ameaças de nações vizinhas, doenças, perdas, mas ainda assim carregar simcha, porque essa alegria estava fundamentada não em situações temporárias, mas na realidade eterna do caráter de Deus. Agora chegamos ao versículo 3, e aqui precisamos parar porque estamos diante de uma das declarações teológicas mais profundas de toda a Escritura. Sabei que o Senhor é Deus. A palavra sabei vem do hebraico deu, que não significa conhecimento intelectual, mas conhecimento experiencial, íntimo, relacional. É a mesma palavra usada em Gênesis quando diz que Adão conheceu Eva, um conhecimento que envolve toda a pessoa, que transforma, que gera vida. E aqui vem algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Inscrições antigas, encontradas em sítios arqueológicos da Mesopotâmia e do Egito, mostram que naquela época, cada nação tinha seus próprios deuses, divindades locais, associadas a territórios específicos. Mas o Deus de Israel era diferente. Ele não era um Deus entre muitos. Ele era Yahweh, o Eu Sou, o único Deus verdadeiro que criou todas as coisas. E observe a próxima frase. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Em algumas traduções antigas, há uma variação textual fascinante aqui. A palavra hebraica pode ser lida como lo, não, ou lo, dele, mudando o sentido para somos dele. Especialistas em manuscritos bíblicos explicam que ambas as leituras são teologicamente verdadeiras e se complementam. Deus nos fez, não somos autossuficientes e pertencemos completamente a Ele. Para aquela época, quando filosofias humanistas começavam a surgir no mundo greco-romano, esta era uma declaração revolucionária. Você não é o centro da sua própria existência. Você foi criado por um propósito divino que transcende sua vontade individual. A metáfora que segue é carregada de significado cultural. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Para entendermos isso profundamente, precisamos saber que naquela época a economia agrária da região dependia fortemente do pastoreio. Antropólogos culturais revelam que pastores e suas ovelhas tinham uma relação de dependência mútua que ia além do econômico, era emocional, era existencial. O pastor conhecia cada ovelha pelo nome, conhecia suas características, seus medos, seus padrões de comportamento. E as ovelhas, por sua vez, reconheciam a voz do seu pastor entre centenas de outras vozes. Quando Jesus disse séculos depois, minhas ovelhas conhecem minha voz, ele estava evocando esta imagem cultural profundamente arraigada. Agora, chegamos ao versículo 4, e aqui está a instrução prática, o mapa para entrar na presença divina. Entrai pelas portas dele com gratidão. A palavra gratidão é novamente toda. E aqui precisamos entender algo revolucionário que especialistas em adoração do Antigo Testamento descobriram. Toda não era apenas um sentimento, era um sacrifício específico. Levítico capítulo 7,
Versículos 12 a 15 descreve o sacrifício de ação de graças, onde o adorador trazia um animal, mas também pães sem fermento, e a carne era comida em celebração comunitária. O Todá era a única oferta onde o adorador comia da carne junto com sua família e amigos. Era uma festa na presença de Deus. Historiadores explicam que esta era a expressão máxima de gratidão. Você não apenas reconhecia a bondade de Deus com palavras, você celebrava suas provisões compartilhando abundância com outros. E observe a progressão arquitetônica: portas e depois átrios. Recentes escavações no sítio arqueológico do Monte do Templo revelaram que o complexo do segundo templo tinha dimensões impressionantes. As portas externas mediam aproximadamente 15 metros de altura, construídas com pedras massivas que pesavam várias toneladas cada. Para atravessar essas portas e entrar nos átrios, era necessário subir diversos degraus, e especialistas explicam que esse movimento ascendente era intencional, representava a elevação espiritual necessária para se aproximar do santo. Hoje essa região é conhecida como a Cidade Velha de Jerusalém, e arqueólogos calculam que o átrio externo do Templo de Herodes tinha aproximadamente 144 mil metros quadrados, capaz de acomodar dezenas de milhares de adoradores simultaneamente. O versículo final revela a razão teológica para toda esta adoração: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A palavra bom vem do hebraico tov, que aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, quando Deus olha para a criação e declara que era tov. Linguistas explicam que tov não significa apenas moralmente correto, mas belo, benéfico, perfeito em sua essência e propósito. E misericórdia é tradução de chesed, uma das palavras mais ricas e complexas do hebraico bíblico. Chesed combina amor leal, bondade imutável, fidelidade pactual, compromisso eterno. Especialistas em teologia do Antigo Testamento explicam que chesed é o termo que melhor descreve o relacionamento de aliança entre Deus e seu povo. Não é amor baseado em desempenho, mas em decisão divina e irrevogável. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas arqueológicas e históricas confirmam que este padrão de adoração, júbilo vocal, serviço alegre, reconhecimento da soberania divina, gratidão expressa, entrada progressiva na presença, não era teoria abstrata, mas prática diária, vivida por milhões de pessoas ao longo de séculos. Documentos da época, incluindo os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 na região de Qumran, aproximadamente 25 quilômetros a leste de Jerusalém, mostram que comunidades inteiras organizavam sua vida diária em torno destes princípios de adoração. Mas aqui vem a pergunta que atravessa os milênios e chega até você hoje. Como aplicar estas verdades antigas em sua vida moderna? Você, que vive em uma cultura que valoriza silêncio, contenção emocional, privacidade, como expressar júbilo vocal a Deus? Você que está sobrecarregado com trabalho, família, responsabilidades infinitas, como viver a adoração como serviço contínuo? Você que foi ferido, decepcionado, que carrega dores profundas, como entrar pelas portas da presença divina com gratidão genuína? A resposta está na compreensão de que o Salmo 100 não é uma fórmula mágica, mas um mapa relacional. Cada elemento descrito aqui representa um passo de aproximação intencional ao coração de Deus. Quando você escolhe expressar alegria, mesmo quando não sente, você está exercitando fé. Quando você serve ao Senhor nas tarefas mundanas do dia a dia, lavando louça, trabalhando em seu emprego, cuidando de quem precisa, você está adorando. Quando você reconhece que não é autossuficiente, que precisa desesperadamente do pastor, você está entrando em humildade verdadeira.
Quando você para e deliberadamente lembra as bondades de Deus, enumerando bênçãos específicas, você está trazendo o sacrifício de gratidão que abre portas espirituais. E aqui está o segredo final que transforma tudo. Este salmo foi preservado não apenas como documento histórico, mas como promessa viva. A mesma presença de Deus que enchia o Templo de Jerusalém há 2500 anos está disponível para você hoje, aqui, agora. Você não precisa viajar ao Oriente Médio, não precisa aprender hebraico, não precisa passar por rituais complexos. O apóstolo Paulo explica que você é agora o templo do Deus vivo, que o Espírito Santo habita em você. As portas que você precisa atravessar não são de pedra, mas de rendição. Os átrios que você precisa adentrar não são físicos, mas espirituais. O sacrifício de gratidão que você precisa trazer não é animal, mas o fruto dos seus lábios confessando o nome dele. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta milenar. Que a adoração verdadeira não é sobre música perfeita ou palavras elaboradas, mas sobre um coração que reconhece sua total dependência do Criador e responde com gratidão explosiva, com serviço alegre, com reconhecimento vocal da bondade eterna. Que você pode começar hoje, agora mesmo, aplicando cada palavra deste salmo como um passo deliberado em direção à intimidade com o Pai. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem. Porque em algum lugar, neste exato momento, existe alguém que está lutando para encontrar Deus. Alguém que precisa saber que existe um caminho testado e aprovado por milhões de adoradores ao longo de 3.000 anos de história. E agora receba esta palavra final de paz e sabedoria em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Que o mesmo Espírito que inspirou o salmista a escrever estas palavras, que guiou os levitas enquanto cantavam nos átrios do templo, que sustentou o povo de Deus através de exílios e reconstruções, de perseguições e triunfos, venha sobre você hoje. Que Ele abra seus olhos para ver que você não está lutando sozinho nesta jornada de fé, mas está conectado a uma nuvem de testemunhas que atravessa gerações. Que Ele conceda a você coragem para expressar júbilo mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Que Ele transforme seu trabalho diário em adoração sagrada. Que Ele revele a você quão profundamente você é amado, conhecido e valorizado pelo Pastor Eterno. Que a bondade do Senhor seja sua certeza inabalável. Que a misericórdia eterna seja seu refúgio seguro. Que a verdade divina seja sua herança garantida de geração em geração. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, que é Ele mesmo a porta pela qual entramos na presença do Pai, que é Ele mesmo o bom pastor que deu sua vida pelas ovelhas, que é Ele mesmo a manifestação completa da bondade, da misericórdia e da verdade eternas do Deus Altíssimo. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a sabedoria do alto guie seus passos. Que a prosperidade do reino, aquela que não pode ser abalada por crises econômicas ou circunstâncias adversas, se estabeleça em cada área da sua vida. Amém e amém.